carregados, e eu vos aliviarei. Amados irmãos, podeis vos sentar. Esta bela frase que acabamos de escutar, essas palavras saídas diretamente da boca de nosso Senhor, são para todos nós um incentivo a amarmos cada vez mais a nosso Senhor, a crescermos no seu divino amor por nós. Diante de tantas dificuldades da nossa vida, diante do peso e das tribulações que muitas vezes suportamos, diz então para nós o bom Jesus: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Portanto, nosso Senhor, com essas palavras, manifesta para conosco a sua imensa bondade, o seu amor, o seu zelo paternal. Mas eis, amados irmãos, que a nossa resposta, infelizmente, para com o amor de Jesus é muitas vezes o contrário daquilo que deveríamos dar de fato a nosso Senhor. Diz a Sagrada Escritura, e essas palavras podemos certamente aplicar a nosso Senhor, que o desejo de Deus, da nossa parte para com Ele, é prebe firimique cortum, dá-me, filho, o teu coração. Esse é o único desejo de nosso Senhor. Mas nós sabemos, infelizmente, que ao invés de corresponder ao amor de nosso Senhor, dando-lhe o nosso coração, o homem corresponde com esquecimentos, friezas e desprezos. Um fato na história recente do século XX resume para nós a bondade de Jesus, o amor de Jesus, mas a ingratidão terrível da parte dos homens. Essa história, amados irmãos, que eu vou narrar, aconteceu precisamente no ano de 1936, precisamente no mês de agosto, na localidade de Getafe, na Espanha. A Espanha, naquele ano, havia começado uma terrível guerra, que nós conhecemos pelos livros de história como a Guerra Civil Espanhola. De um lado lutavam os nacionalistas, católicos, defensores da igreja e da família. Do outro lado estavam os inimigos da fé, ateus, que se proclamavam republicanos, mas que na verdade defendiam ideologias contrárias à fé cristã. E aconteceu que um dia, numa localidade chamada Cerro de los Ángeles, Monte dos Anjos, em tradução, chegou uma comitiva de soldados. No topo desse Monte dos Anjos havia um grande e belo monumento de mais de 20 metros, em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Havia então ali uma bela imagem de pedra, com o Sagrado Coração de Jesus apontando para o seu divino peito, para o seu divino coração, coração de amor e santidade. E aquela comitiva de soldados que ali chegou, em outros tempos certamente eles tirariam as suas boinas, capacetes, certamente se colocariam de joelhos e fariam então uma oração ao Sagrado Coração de Jesus. Mas aqueles homens não eram cristãos. Pelo contrário, odiavam a fé cristã. E ao invés de se apresentarem diante da imagem de Jesus para rezar, aqueles homens tiveram a audácia, a maldade de apontar os seus rifles para o Sagrado Coração e fazer daquele divino peito que Nosso Senhor apontava como fonte de amor, fizeram então o coração de Jesus de alvo para atirar contra a imagem de Nosso Senhor. Esse fato triste da história da humanidade
resume basicamente o espírito de rebelião do tempo em que vivemos. O homem não quer mais prestar o culto de adoração para com o nosso Senhor, mas, pelo contrário, por uma série repetida, reiterada de pecados, indiferenças, desprezos, o homem atira contra o sagrado coração de Jesus. Amados irmãos, que não seja assim conosco. As balas que aqueles homens atiravam contra o sagrado coração de Jesus, atira também o pecador toda vez que comete um pecado mortal, distanciando-se, separando-se, portanto, de nosso Senhor. Que não seja assim conosco. Se outrora, pela nossa vida, ofendemos a nosso Senhor, hoje é, portanto, para nós um dia de reparação. Consolemos, então, o coração de Jesus, coração de bondade, de misericórdia. Diante dessa cena que foi narrada, nós podemos facilmente lembrar das palavras que a igreja, na sua liturgia, aplica a Jesus durante a sua paixão. Pergunta, então, Jesus, popule meus, quid feci tibi? Povo meu, que mal te fiz eu? Olhemos então a vida de Jesus, todo o bem que fez para conosco, as ingratidões que recebeu em troca. Nosso Senhor veio instaurar o seu reino de paz e de amor. Nós, pelo contrário, dissemos então a nosso Senhor, não queremos que Ele reine sobre nós, não temos outro rei senão César. Nosso Senhor veio nos curar da chaga terrível do pecado, e nós então dissemos a Ele, Medice curate ipsum, médico, cura-te a ti mesmo, recusando a cura que nosso Senhor veio trazer. Nosso Senhor, durante a sua vida, tudo fez bem. Bene omnia fecit. E nós tivemos ainda a maldade de dizer para nosso Senhor, crucifige eum, que seja crucificado. Diante de tanto amor, nosso Senhor só recebeu indiferença. Ofereçamos então no dia de hoje ao bom Jesus os nossos corações. Ofereçamos a nosso Senhor a nossa reparação. Ofereçamos a Ele a nossa vida e façamos então o firme propósito de viver somente por Ele e para Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Coração de Jesus, que tanto nos amais, Fazei que eu vos ame cada vez mais. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Improperium expectavit cor meu et miseriam, et sustinui qui simul maecum contristaretur et non fuit, consolantem